Gravando. A gente vai fazer esse vídeo para explicar o que é VWAP. O trade que a gente pegou sexta-feira, que está no nosso canal e no Instagram, a gente fala que estava ancorado pela VWAP semanal, né, Carlinhos? Uhum. Mas a gente tem que entender o que é uma VWAP, o que ela significa, qual é a fórmula matemática e por que é importante você deixá-la no gráfico. É, antes de mais nada, a gente tem que ressaltar o seguinte: tem gente que é, é, não acredita na VWAP. Fala que ela não serve para nada, que é simplesmente só mais uma média. Já tem outras pessoas que falam que ela é até utilizada por tesouraria, para executar robô, executar ordem. Enfim, a gente não está aqui nem para falar que um está certo e que nem o outro está errado. A gente está aqui só para falar o que é a VWAP, qual que é a fórmula matemática, como você consegue chegar até a VWAP, o valor de VWAP, e por que eu e o Carlinho usa para os nossos operacionais do dia a dia, certo? Certo. Bom, o que é VWAP? O que é uma VWAP? Opa. VWAP é Volume Weighted Average Price. Traduzindo para o português, é o preço médio ponderado pelo volume. Preço médio ponderado pelo volume. Tá? O que é isso? Carlinhos, se a gente falar assim para a pessoa, bota uma VWAP aí. O que é uma VWAP? É um preço médio ponderado pelo volume. Tá, mas e que mais? Qual que é a fórmula matemática? Qual que é a lógica matemática? O que foi levado em consideração para fazer essa fórmula? É muito simples, né? Bota uma VWAP aí no teu gráfico e seja feliz. Não é assim que eu acho que a banda toca. Sim. É a mesma coisa que depois a gente pode até fazer um vídeo falando qual que é a diferença entre uma média móvel aritmética e uma média móvel exponencial. Exponencial. A exponencial é mais rápida, tá? Mas por quê? O oscilador estocástico, por exemplo. Quando está acima de 80, ele está sobrecomprado. Quando ele está abaixo de 20, ele está sobrevendido. Beleza, ok. Mas por quê? Qual foi a lógica, a sequência matemática que o desenvolvedor do oscilador e das médias chegaram para concluir que seria relevante ou não você plotar no seu gráfico um oscilador como estocástico, IFR, momentum, as médias. Por que média de 20, média de 50, média de 200, média de... Você entende? Sim. A gente tem que entender o propósito pelo qual a gente coloca aquela informação no gráfico. Como eu disse no começo, tem pessoas que não acreditam em VWAP, que VWAP não serve para absolutamente nada. Tem gente que fala que VWAP é usado em tesouraria. Quem está certo, quem está errado, a gente pouco importa. O que a gente quer saber é o que é uma VWAP, qual é a fórmula matemática e se é importante ou não você colocar no seu gráfico. Eu e o Carlinhos a gente usa, certo? Certo. Então vamos lá, preço médio ponderado pelo volume, a gente vai fazer aqui a fórmula matemática, a gente vai explicar certinho. É um importante indicador que mostra onde está o preço médio ponderado pelo volume no dia escolhido pelo operador. Aqui a gente tem que fazer uma pausa. Dia escolhido pelo operador. Tem VWAP diária, semanal, mensal, anual. Tem periodicidade que o operador pode escolher. Eu quero ver aonde está a VWAP de, sei lá, B3SA3 de 15 dias. Você consegue dar uma periodicidade para saber se a VWAP está, o preço está acima ou abaixo da VWAP. Beleza. Mas antes de mais nada, vamos entender qual é a fórmula matemática que é usada para se chegar a uma VWAP. Beleza? Beleza. Vamos lá. Para se chegar à fórmula de uma VWAP, nós fazemos o preço versus volume e após se chegar a esse resultado, dividimos pelo volume somado. Basicamente, seria assim a fórmula: preço versus volume dividido pelo volume somado. Preço versus volume dividido pelo volume somado. Tá? Aí Certo. eu quis dar um exemplo aqui. Para ficar ainda mais claro, vamos, como vai, né? Como é a dinâmica do preço igual ao volume,
Vamos supor que você seja proprietário de uma olaria, Carlinhos. E que, por sua Certo. vez, você faça as compras periódicas de tijolo ao longo do tempo, tá? Vamos Uhum. supor, então, que a gente vai tentar pegar uma VWAP de uma olaria, em negociação de tijolo, e a gente vai aplicar a fórmula para a gente chegar a VWAP, tá? Uhum. Beleza. Eu coloquei aqui dias esporádicos, dias sequenciais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, certo? Certo. Cada dia negociado foi um valor e cada valor gerou um volume, certo? Certo. Beleza. Lembra que na fórmula matemática lá é preço versus volume? Então aqui Sim. a gente já tem uma coisa muito importante, que é o preço versus volume. Tá? Volume. Se a gente quiser, eu tô com o meu Excel aberto aqui. Se a gente quiser, depois a gente pode fazer até no Excel para ficar mais fácil da gente fazer pelo Excel para a pessoa entender como é que funciona a dinâmica, certo? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Na segunda-feira você comprou R$ 99 de tijolos, que deu um total de 200 tijolos. Terça-feira 103, 350, quarta 98, 190, quinta 101, 330 e sexta 95, 185. A gente tem aqui preço e a gente tem aqui volume, certo? Certo. Beleza. Até aqui eu acho que tá tranquilo, né? Sim. Beleza. Aqui já temos informações importantes e vamos pontuar uma por uma. Primeiro, sabemos que de segunda a sexta-feira teve negociação. Logo, sabemos que foram um total de 5 dias negociados, certo? Certo. Beleza. Segundo, sabemos que houve negociação todos os dias e todos os dias foi fechado um negócio em cima de um valor. Exemplo, compramos, voltando aqui, na quarta-feira, R$ 98, 190 tijolos, certo? Certo. Beleza. E terceiro, sabemos também que em cima do valor negociado tivemos uma quantidade de produtos que foi adquirido. Logo, nós temos o volume que foi gerado por essa negociação, Uhum. certo? Então a gente tem Uhum. aqui dia da semana, a gente tem o preço e a gente tem o volume. Se a gente fosse traduzir isso para a bolsa, seria o pregão, seria aí número de contratos nos contratos futuros, números de lote, contrato de ações, mas isso pode ser usado para opções, para derivativos, para tudo, entendeu? Sim. Ao invés de você ter reais, pode ser número de contratos. Por exemplo, volume, número de contratos negociados em 107 mil pontos de índice, foi negociado 50 mil contratos. Então você tem o preço, tem volume, certo? Certo. Beleza. Agora vamos lá. Como aplicar a VWAP? Primeiro, vamos aplicar a fórmula em um dia de negociação. E após isso, vamos somar todos os dias. Pegaremos como exemplo o que foi negociado na segunda-feira. Na segunda-feira, não foi negociado aqui R$ 99,00 200 tijolos? Sim. Beleza. Então a gente negociou 99, 200 tijolos. Logo sabemos que de um total de R$ 99, conseguimos adquirir 200 tijolos. Agora vamos aplicar a primeira fórmula, que seria 99 vezes 200. Então a gente Certo. chegou a um total de 19.800 no primeiro dia de negociação, certo? Lembra? Uhum. Lembra que a fórmula aqui, ó, é preço versus volume? Isso que a gente está fazendo aqui Sim. é o preço versus volume, tá? Sim. Uhum. Beleza. Logo, se nós aplicarmos todos os dias essa fórmula, o resultado seria assim. Na segunda-feira, preço versus volume deu 19.800, certo? Certo. Na terça-feira, 103 vezes 350 dá 36,050. Quarta-feira, 98 vezes 190, 18,620. Na quinta-feira, 101 vezes 330, 33,330. Na sexta-feira, R$ 95 vezes 185, 17,575. Então, a primeira regra da fórmula é fazer o preço versus volume, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Certo. Mas não é o preço médio ponderado pelo volume. E a gente, Sim. e a gente aqui já está fazendo uma primeira parte dessa equação.
Aqui nós temos a Sim. primeira parte aplicada, que foi fazer o preço versus o volume de todos os dias negociados, certo? Uhum. Beleza. O que é a segunda parte agora? Você vai somar todo o preço versus o volume e dividir pelo total do volume somado. Aqui, Entendi. preço versus volume. Agora acho que é mais fácil fazer aqui no Excel, Carlinhos, que aí a pessoa vai vendo, ó. Aqui eu vou pôr data, aqui eu vou pôr preço, aqui eu vou pôr volume e aqui eu vou pôr P barra V, que é o total do preço versus volume. Então a gente tem segunda-feira, a gente tem terça-feira, temos quarta, temos quinta e temos sexta-feira, certo? 5 dias da Certo. semana a gente negociou comprando tijolo para nossa olaria. Na segunda-feira, quanto foi o total? Vamos voltar aqui na segunda-feira. R$ 99,200 tijolos, não foi? Isso. Guarda esse valor para mim, 99,200. Eu venho aqui no Excel. 99. Isso. 99. Vou aplicar aqui. Opa. Vou aplicar aqui. E foi um total de 200 tijolos, certo? Certo. Quanto foi na terça-feira? Deixa eu pegar aqui. 103,350, não é isso? Isso. Então vamos lá. 103. Opa. R$ 103 para um total de 350. Foi isso, não foi? Isso. Na quarta-feira, 98, 98, 190. 98, R$ 98. E 190. E aqui 190. Na quinta-feira foi 101,330. 101. E aqui foi 330. Esqueci de colocar aqui o negócio. Na sexta-feira foi 95, 185, certo? Certo. 90. Oh, perdão. R$ 95. Caramba, esqueço. E 185, certo? Certo. Então, beleza. Aqui a gente tem os valores e aqui a gente tem o volume. A primeira fórmula da linha matemática do VWAP não é fazer preço Preço versus versus volume. volume? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar. Que seria igual preço vezes volume. Não seria isso? Uhum. O que dá um total de 19.800, certo? Certo. Se eu aplicar tudo aqui, cada dia me deu um preço versus volume. Ou seja, a primeira fase, a primeira parte da equação matemática a gente já usou. Qual que seria a segunda? É somar. Lembra? Preço versus volume dividido pelo volume somado. Certo? Certo. Vamos voltar aqui no slide. Então, primeira parte é preço versus volume. Então, agora a gente vai pegar preço versus volume e somar. E vai pegar o volume e somar. Então, aqui a gente não tem o valor do preço versus volume. 19.800, 36.050, 18.620, 33.330, 17.575. Isso. Você vai somar tudo isso e vai somar o volume. Se a gente fosse lá no Excel, seria o quê? Volume. Vou pôr aqui total. Total. Que seria igual esse mais esse mais esse mais esse mais esse. O que dá um total de 1.255. Certo? Certo. E a gente soma o preço igual ao volume. Então a gente vai igual essa célula mais essa mais essa mais essa.
mais essa, mais essa. O que dá um total de 125.375, que é o que está aqui no slide, 125.375. E agora o que a gente vai fazer a segunda parte da fórmula, que é dividir o preço versus volume pelo volume somado, que seria 125.375 dividido por 1.255, certo? Certo. Logo, a gente vai ter um valor de 99,90.004, certo? Certo. Certo. Agora você sabe o que é uma VWAP e o que significa isso graficamente, analisando a base da fórmula matemática. Significa que o desenvolvedor desse indicador entendeu que se ele pegar todo o preço versus volume, fazer preço vezes volume, e depois somar e pegar o volume, somar e dividir, chegaria a um preço ponderado pelo volume, onde mostraria se o preço estaria acima ou abaixo dessa média, certo? Certo. Se a gente voltar aqui para o Excel, para a gente concluir, então a gente seria aqui, o total seria isso dividido por isso, que daria um total de 99,90, que é o que nós temos aqui no slide. Aqui, agora o que vimos aqui, o exemplo é que se aplica a uma semana de negociação. Nós tínhamos uma olaria, nós pegamos uma semana de negociação dentro dessa olaria e vimos que o preço médio é de R$ 99,90, tá? Uhum. Aí vai aquela questão que a gente sempre fala. Cada operador tem um modelo operacional. Tem gente que acha relevante colocar a VWAP diária. Tem gente que já acha relevante a semanal. Tem gente que já acha relevante a mensal. Certo? Certo. E o que a gente sabe? Que médias funcionam como suporte e resistência dinâmicos ao longo Uhum. do tempo. Certo? Uhum. Aí, Carlinho, a gente cai um pouco naquela questão do que a gente estava conversando no fechamento, não sei de que dia, mas depois a pessoa volta atrás aí e vê que era quando o índice no gráfico diário estava dando 1, 2, 3 de venda aqui, lembra? Uhum. Aqui a gente tem no gráfico de médias, todas as médias estão inclinadas para baixo e a gente tinha essa situação aqui, ó. Máxima, máxima acima, máxima abaixo, perdeu a mínima desse candle, a gente tem uma venda, certo? Certo. Só que a gente salientou que no dia em questão, se você fosse tomar 1, 2, 3 de venda, essa linha tracejada azul aqui nada mais é do que uma VWAP mensal. O que é uma VWAP mensal? É o preço médio ponderado pelo volume, beleza. E qual é a linha matemática? É o preço versus volume dividido pelo volume somado. Se a gente estivesse numa olaria, seria o mês que nós negociamos comprando e vendendo tijolo, certo? Certo. E como a gente sabe que médias móveis funcionam como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo, se você fosse fazer uma tomada de posição vendendo esse ativo nesse patamar aqui, você sabe que tem uma VWAP, que é a fórmula matemática que a gente já ensinou, passando bem aqui. Bem aqui, ó. Então você não acha um tanto quanto arriscado, sabendo que o preço médio ponderado pelo volume do mês de maio está passando bem aqui na sua cara? E que Sim. as médias funcionam como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo? Sim. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, Carlinhos, foi no gráfico de 3 minutos, onde a gente tinha essa venda aqui, em que estava enquadrada dentro do modelo operacional, mas nós não fizemos porque estava
de cara com uma VWAP semanal, que foi essa venda aqui. Me lembro. Opa, deixa eu voltar aqui. Foi aqui, ó. Dentro de um modelo operacional que eu e o Carlinhos usamos, nós tínhamos uma venda bem neste candle aqui, ó. E aqui nós temos essa linha rosa, a VWAP semanal. Durante a semana de negociação, o preço médio ponderado pelo volume, que é preço versus volume somado dividido pelo volume somado, estava passando bem aqui. Então a gente achou tanto quanto arriscado fazer uma venda aqui, sabendo que aqui poderia ter algum tipo de barreira, correto? Um tipo de defesa. Exatamente. Então, vai daquilo. Ah, coloco o VWAP porque se bate nela eu compro, bate nela eu vendo. Beleza. Ok. Eu acho que isso é muito vago. É muito superficial. Você tem que entender como o indicador funciona para saber se para você é importante ou não, se é relevante ou não você plotar um indicador no teu gráfico, correto? Sim, com certeza. Então, se a gente for aqui, eu acho que acabou os slides. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Então aqui, a gente sabendo que médias móveis funcionam como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo, e como a VWAP, que a gente agora sabe, que é o preço médio ponderado pelo volume, estava passando bem aqui. E eu acho uma informação importante. Independente de saber se tesouraria usa ou não, se tesouraria coloca HFT para comprar ou vender nesse patamar de preço. Para mim, isso é irrelevante. Para mim, o importante é saber que, graficamente, essa região onde deu essa venda, para nós, infelizmente, não estava autorizando a entrada, basicamente. Sim. Ao contrário do que foi no trade que nós pegamos na sexta-feira, que foi esse trade aqui. Porque aqui, olha a diferença. Aqui nós tomamos com a VWAP semanal ancorando o preço, funcionando como suporte dinâmico, certo? Certo. Então fica aquela questão. Você usa ou não usa VWAP? Você quer usar ou não quer usar VWAP? Ah, eu uso VWAP. Por quê? Por quê? Mas por quê? Agora você sabe. Você sabe que existe uma lógica. Número de contratos negociados somados dividido pelo volume de que foi gerado aquela negociação. Certo? Uhum. A gente pode ver várias vezes aqui durante a movimentação do índice, e pode falar do dólar também, que eu vi aqui nos 5 minutos, como a VWAP funciona como suporte e resistência dinâmica ao longo do pregão. Por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui. Você pode ver a VWAP semanal. Eu peguei esse exemplo aqui do dólar. Aqui, ó. Aqui ela atuando. Opa! Aqui ela estava atuando como resistência dinâmica. Aqui rompeu, voltou a atuar agora como suporte dinâmico. Certo? Certo. A gente pega o índice no gráfico de 5 minutos aqui, ó. Vamos pegar um índice no gráfico de 5 minutos. Onde daquele dia que ele deu aquela pancada para baixo aqui, ó. Lembra? Foi esse dia aqui que ele esparramou tudo. Nesse dia aqui, o índice fez toda essa amplitude de baixa. Parou aonde? Na VWAP. Qual VWAP? Mensal. Aí a gente fala assim, mas se enquadrasse aqui um, dois, três de venda, um Dave Landry, um preço de fechamento de aversão, uma barra elefante, seja lá o que for, nessa região do gráfico, você tem uma VWAP mensal. Ah, mas o que é VWAP? É o preço médio ponderado pelo volume. É toda a negociação que aconteceu no mês de maio, a média, usando essa fórmula matemática, está passando aqui. Então você não acha um tanto quanto arriscado tomar uma posição contra
essa informação? É. Caramba. Acho que ficou claro, Carlinhos. Ficou bem claro, João. Deu Acho pra que entender bem eu dei um legal. exemplo de olaria aqui porque foi o que me veio à cabeça para tentar sintetizar e mostrar o que poderia, como que a gente poderia fazer. Mas aqui preço versus volume é só você trocar contratos, valores negociados. Se for em ações é lotes, certo? Certo. É isso aí, gente. Então, se vocês acharem relevante esse tipo de informação, coloque a VWAP no seu gráfico. Mas não só coloque porque alguém falou para você colocar. Coloque porque você sabe que tem uma lógica matemática que chega àquele valor. E se para você essa informação é relevante, coloca. Se para você não importa, coloque. Mas o importante é você saber o que você tem no teu gráfico. Porque aí, a partir dessa informação, eu e Carlinhos pegamos esse baita trade aqui de sexta-feira com uma série de contextos. E numa dela era o preço está ancorado pela VWAP semanal. Beleza? Beleza. Então, até o próximo, jovem. Falou.